Glórias ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós viemos aqui nos juntar como um grupo de crentes, crendo na tua palavra, sendo sabedores com certeza que o diabo não pode invalidar nenhuma palavra do Senhor. O Senhor disse que estaria aqui e eu aplaudo ao Senhor por estar aqui. Dou glórias ao teu nome. Glorifico ao Senhor por estar aqui em tua casa e em tua presença hoje à noite. E agora, glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, estando diante da tua face, eu tenho um pedido a te fazer. Não deixa ninguém voltar para casa vazio, abatido, triste, problemático, mas traga algo que faça a nossa alma regozijar. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Shalom. Eu estou acostumado a ver milagres. Alguém aqui já viu milagres? Eu sou um milagre. Você só pode ver milagre se você se tornar um milagre. Muito bem, irmão João. Mas saí de casa e na saída de casa, antes de sair de casa, liguei para o irmão Paulo Ribeiro, depois para o irmão João, precisando de um favor para poder fazer um favor. Na verdade, era meu filho Wilquias pedindo se tinha alguém que estava vindo para cá. Eu disse, eu estou indo para Recife. Dá para o senhor trazer para mim uma encomenda? Disse, vou pedir para um irmão apanhar lá. E aí, nessa transição, eu saí, entrei no carro, esqueci que o carro estava com o tanque vazio. Peguei a rodovia e vim embora. Quando eu passei a polícia rodoviária e ia descendo uma ladeira, eu, sem perceber, olhei para o marcador do carro e já tinha terminado. Não tinha nenhum ponto aceso, tinha acabado tudo a gasolina. Eu disse, como é que eu vou fazer agora? Aí, eu simplesmente, olha para você ver o que é cuidar de Deus com a gente. Quando eu vi que estava sem combustível, eu estava a mais ou menos 500 metros de um posto. Que eu olhei para ali, só que o posto era do outro lado. Eu tinha que fazer um retorno de mais ou menos 2 quilômetros, subindo. Eu disse, agora vai ficar bom. E eu levantei a mão e disse, Senhor, tenha misericórdia aqui. Só isso. E toquei, né? Toquei, o carro vai. Quando eu estava daqui para essa parede, antes, um pouco mais, daqui para o início da igreja ali, o carro deu uma primeira cortada. Falhou assim. Eu me lembrei, o motorista velho também tem as suas manhas, né? Eu disse aqui, eu vou tentar fazer um malabarismo aqui. Joguei o carro, olhei na pista, não vinha carro de um lado do outro, joguei o carro para lá e para cá, para balançar o tanque, se tivesse alguma coisinha lá, a bomba puxar. Aí eu balancei esse carro para lá e para cá, lembrar do irmão Ricardo, né? O vento balança a gente para lá e para cá. E entrei na faixa para poder pegar o contorno para voltar, para ir lá para o posto. Isso era subindo. Quando eu entrei no contorno, o carro cortou. Apagou geral. Eu só puxei o câmbio, joguei no ponto neutro
e deixei o carro descer. Eu estava mais ou menos a 90. Deus é bom, gente. Não vinha carro no sentido contrário. Eu entrei naquele retorno a uns 90 km por hora e deixei o carro descer. Aí começou a 90, foi descendo a descida, né? Ele foi mantendo ali 90, 90 e pouco, mas quando tinha subida, aí tinha mais uns 2 quilômetros para chegar lá. E aí começou a descer para 70, 60, 40. Eu disse, a gente chega ou não chega? Entrei no posto, quando eu parei em frente à bomba de diesel, o carro parou. Parou na bomba de... Como Deus cuida de mínimos detalhes. Aonde foi que eu fui perceber que estava sem combustível e como Deus fez com que a gente chegasse até ali. Isso já me aconteceu outras vezes. Me aconteceu uma vez aqui no Recife. Se eu parasse, eu ia ser assaltado num lugar perigosíssimo aí na beira de uma favela aí. E eu sei que quando a gente assustou, estava com o irmão Léo, que a gente olhou, o posto de gasolina estava em frente. Assim. O carro apagou dentro do posto também. Eu só tenho que dizer que Deus é bom. Glória a Deus. O irmão Carlos veio, porque eu vou confessar, fiquei chateado comigo, magoado comigo, no dia das mães. O irmão, cadê o irmão Carlos Roberto Filho? Está aí por aí? Hã? Não o pai, mas o filho está por aí também. Cadê o filho? Ah, está aqui, ó. Está aqui porque está tão magro, viu? Parabéns, viu, Carlos? Muito bem, muito bonito. E aí, isso é uma lição para o seu pai perder um pouquinho de peso também. É um incentivo para ele aí. Está tudo certo. Ontem eu já disse para eles lá na tapioca do irmão Firmino, eles estavam dizendo que eu sou muito duro, que eu chamei as mulheres de gordo outro dia. Eu disse, e os homens também, de barrigudo, né? Eu não falei nada com o irmão Aloysio, né? Só estou falando, não falei nada. Já se tocou, né? Não precisa de falar nada, tá vendo? Mas aí o irmão Carlos estava vindo, porque eu fiquei muito chateado, porque fizemos uma comemoração no Dia das Mães lá. O irmão Carlos, ele trabalha com plantas, com flores, essas coisas, e a mãe dele tinha sempre, no Dia das Mães, levava uma flor para dar de presente para as irmãs. E ele se propôs a fazer isso esse ano, novamente, de doar as flores. E aí eu dei lá em João Pessoa, que não foi eu, né? Foi ele que estava doando. Só que fiquei com o coração pesado de não ter dado para as irmãs aqui do Recife. Fiquei chateado com Campina Grande e Recife. Eu disse, pelo menos as duas igrejas que eu estava lá no Dia das Mães, acho que deveria ter tido uma oportunidade. Falei com ele. Ei, veja aí para mim enquanto você faz essas rosas, bonitas rosas, muito bonitas. E ele disse, eu vou ver aqui. Depois me mandou um recado. Disse, eu não vou cobrar nada. É uma oferta para as mães. Aí a irmã Luciana com o irmão Carlos foram ontem e nós demos para as irmãs lá de Campina. E eu pedi que eles... Pedi não, até me surpreendi, que eu disse, será que o Carlinhos esqueceu de levar as flores? Aí depois eu pensei, acho que a irmã Luciana vai em Recife. E aí eles estavam vindo e o carro também deu problema, o carro do irmão Carlos, mas chegaram. Não chegaram para distribuir na entrada, mas vocês vão levar na saída. Na saída, eu vou pedir uma irmã que vem aqui, representando, inclusive a irmã Luciana, que a ideia é dela e o coração é do filho. Eu só estou aqui no meio só porque eu fiquei meio chateado comigo, mas vocês vão levar. Eu não sei quantas rosas vieram, só sei que as irmãs parece que estão tudo em greve hoje também. Vieram poucas irmãs na igreja de Recife. A gente pode dar para as moças também, Carlinhos? Pode também? Pode? Aí ele disse que é para dar para vocês. Se der para dar para todo mundo, a gente dá. Mas isso aí ó, é uma lembrança da família Barbalho, tá bom? Deus abençoe vocês.
Eu estava vindo para cá e eu recebi um WhatsApp agora, um desejo de, não partiu de mim, um desejo de alguém que gostaria que a Igreja do Nordeste recebesse a visita do irmão Jorge Smith, genro do profeta, mais uma vez. Amém. Aqui no mês de novembro. Perguntou se eu estaria disposto a recebê-lo, se a gente poderia coordenar. E como ele já esteve em Recife, esteve em João Pessoa, não me lembro se eu levei ele a Campina, fiquei procurando na mente, e veio um desejo de pegá-lo e levá-lo nas igrejas do interior. Vou mostrar para o americano que a gente trabalha não é só aqui não. A gente tem igrejinhas pequenas por aí de irmãozinhos que estão lá firmes também, crendo como nós. E talvez eu faça esta uma semana no mês de novembro com o Jorge. Talvez no domingo ele possa estar por aqui, mas a gente vai dar uma espalhada. E os irmãos daqui também, com os outros irmãos que puderem, se juntam e a gente vai se juntar e dar um presente para os irmãos do interior também, né? Acho que essas coisas são boas. Vamos ler a nossa Bíblia. O Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 22, é só este verso que eu quero ler. Esta escritura foi usada pelo profeta William Branham quando pregou a mensagem: o que farei de Jesus chamado Cristo? Esta escritura é a escritura que o irmão Branham usou e eu vou fazer, quem sabe, um resumozinho, depois de ponderar algumas outras coisas. Hoje de manhã eu falei sobre 2 temas pregados pelo irmão Branham: por que não somos uma denominação? E a mensagem: senhores, é este o tempo. Eu resumi e trouxe para a igreja o pensamento do profeta sobre esses 2 assuntos. E aqui hoje eu vou ler esta escritura, mas vou começar falando sobre eventos modernos esclarecem as profecias. Vamos ler a Bíblia. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Pai, pedimos que teu Espírito controle os nossos espíritos, os nossos corações e nos dê um tempo de bênção aqui em tua casa hoje à noite. No nome de Jesus Cristo, amém. Assentai-vos. Eu falei sobre este assunto sexta-feira à noite lá em Londrina. Os irmãos de Londrina estão participando deste culto. Vamos dizer shalom a eles? Shalom! Os irmãos também de Campina Grande estão juntos aqui também. Shalom! Amém. E outros tantos. A irmã Olivandro está lá no Maranhão. E há irmãos cultuando em várias partes. Mas, quando eu estava falando sobre este assunto, sexta-feira à noite, lá em Londrina, havia um casal de pessoas visitando a igreja. Não sei se tem algum visitante aqui hoje à noite. Tem alguém nos visitando aqui? Tem um senhor ali. O senhor é bem-vindo em nome do Senhor, viu? Nós apreciamos a sua vida. Ah, tem mais uma senhora lá atrás também. Outra ali. Deus abençoe a vida de vocês. Mas havia um casal muito bem vestido, muito simpático, assim, assentado. E eu estava falando sobre esse tema e eles estavam muito atentos. E de vez em quando eu vi o homem baixar a cabeça e chorar. A mulher também bem séria, bem participativa no culto. E eu estava tratando deste assunto. Quando terminou o culto, é só um testemunho, eles vieram conversar comigo, aquele casal. Aí me procuraram e disseram: nós somos da Igreja Presbiteriana Central aqui de Londrina, do reverendo fulano de tal. Eu disse: o reverendo fulano de tal? Eu disse: eu conheço ele.
Eu estive com ele agora lá em Jerusalém, o ano passado, nesta viagem que eu fiz a Jerusalém. Ele estava lá, conversei com ele um pouco, aí começamos a conversar. Quando eu falei, o homem estatalou os olhos assim. Eu me lembro do senhor. Agora me lembrei. O senhor estava lá no monte da tentação, no monte da crucificação, lá onde aconteceu esse assunto. E ele disse, olha, eu estou emocionado com o que nós ouvimos aqui hoje, e eu espero que Deus nos ajude também. Mas eventos modernos, fatos que se desenrolam e que nos fazem ver com muito mais clareza o cumprimento das profecias. Por exemplo, nós costumamos dizer que William Branham foi a manifestação, a quarta manifestação de Elias para nosso tempo. É verdade ou não? Amém. Elias o Tisbita se foi, Eliseu ficou, João Batista veio, Jesus disse que ele era Elias, e antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria para converter o coração dos filhos aos pais. Porque Deus tinha um propósito de não ferir a terra com maldição. Ele quer salvar. E aí, nos dias que William Branham estava vestindo esta roupagem, esta camisa, teria que ter alguma coisa moderna, algum acontecimento da época para vindicá-lo como mensageiro de Deus para aquele momento. Assim, por exemplo, se a gente falar sobre a coluna de fogo, que diz que foi enviado para poder preparar um povo, você vai buscar na Bíblia, você não tem um tempo assim, um retrato exato, que aquele fato se caracterizava na vida dele como Elias. Porque em momento algum Elias teve uma coluna de fogo para vindicá-lo, que ele era o Elias, que ele era um homem especial para aquela obra. Então, para se ter uma vindicação, teria que se ter alguma coisa que aconteceu no tempo de vida de Elias e que deveria estar se repetindo naquele tempo em que o William Branham estava na terra. Estão me entendendo? Amém. E qual é um dos maiores exemplos? O irmão Branham falou isto assim. Um dos maiores exemplos era, Elias estava contra Jezabel. Jezabel era mulher de Acabe. Jezabel morre comida por cães, profetizada por Elias. E seu marido Acabe, os cães lambem o seu sangue, ele é morto quando estava numa batalha, e um soldado armou o arco e atirou uma flecha aleatoriamente e atingiu o coração dele, e mais tarde, então, os cães vão lamber seu sangue. Foi assim? Foi assim que aconteceu? Muito bem. Então, quando o irmão Branham estava aqui, em pessoa, quando ele estava aqui, alguma coisa precisava de acontecer. E ele falou sobre a questão da Jezabel estar no poder atrás de seu marido Acabe. E o irmão Branham mostrou que os Estados Unidos foi um país que nasceu com a colonização feita pelo Evangelho. E que mais tarde nós vamos ver que chega ao trono, ao poder, a presidência dos Estados Unidos pela primeira vez um presidente católico, chamado John Kennedy, não é? E a sua mulher, que se chamava Jacqueline Kennedy. Ela foi um grande incentivo para o avanço do movimento feminista no mundo. E ela ganhou notoriedade muito mais do que o seu próprio marido. Os jornais noticiavam muito mais os fatos e a vida da Jacqueline do que a do John Kennedy. E nós sabemos que o fim de John Kennedy foi uma bala, quando ele desfilava num carro aberto. Do jeito que o Acabe foi atingido por uma flecha, o John Kennedy foi atingido por uma bala. E ele vem a óbito. E a Jacqueline
na profecia, seria os cães que comeriam sua carne, mas nós entendemos que antes da antes da Jezabel morrer, ela foi encontrar-se com um homem de Deus e pintou seus olhos para chamar a atenção daquele homem. Logo em seguida, os cães iriam comer sua carne. Quem conhece a história sabe, então, que o Acabe moderno, o John Kennedy, morreu com um tiro, mas a Jaqueline, esposa dele, morreu com câncer. Morreu cancerosa. E é tão engraçado que ela, sabe, se retorcendo de dor, um câncer comendo aquela mulher, ela tem a frieza de ir na frente do espelho se maquiar, se produzir para morrer, sem entender que ela estava cumprindo um papel nas Escrituras, para vindicar que naquela hora, naquele momento, Elias estava na terra. Então, um evento moderno trazia luz a uma escritura. Eu estou dando um exemplo aqui hoje. Trazia uma escritura se tornar clara, porque Deus vai usar personagens aqui na Bíblia e vai usar personagens aqui no tempo que nós vivemos. Nós vivemos numa hora, para que entendamos assim, deixa eu repetir aqui, senhores, que hora é esta? Qual é o tempo que nós vivemos? Qual é a escritura que está se cumprindo hoje? E qual é o evento moderno que está dando luz a esta escritura? Nós estamos vivendo, quero ser bem claro aqui, nós estamos vivendo numa hora de que algum evento deveria fazer com que a gente percebesse que hora nós estamos vivendo. Por exemplo, nós temos nos evangelhos que Jesus disse que quando víssemos a figueira brotar, Israel se reconstituir como nação, nós deveríamos levantar a cabeça e os nossos olhos para cima, porque a nossa redenção estava próxima. É uma escritura, nós estamos vivendo hoje 78 anos que Israel se tornou uma nação, e o irmão Brana disse que Israel é o relógio de Deus, é a indicação de quão próximo estamos para completar uma geração que viu essa figueira. Então nós estamos caminhando para um dos eventos. Nós temos muitos eventos que hoje dão luz à Escritura. Quando o irmão Brana, para cumprir Apocalipse 10, verso 7, iria proclamar a sua mensagem e revelar o segredo, não são os segredos. Você precisa prestar atenção que Apocalipse 10, 7 fala sobre o segredo. Amós capítulo 3, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo. Não são os segredos, é o segredo, sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, para se cumprir estas escrituras hoje, nos nossos dias, nós sabemos que algo sobrenatural aconteceu na vida do irmão Brana. Por exemplo, eu estive lá, ele estava lá no Monte do Pôr do Sol, ele estava lá no Arizona, quando ele disse ter visto 7 anjos poderosos vindo na direção dele no formato de uma nuvem que fez uma extensão de 47 quilômetros, que o tirou da terra, o levantou e disse para ele: você vai a Jeffersonville para pregar a revelação dos 7 selos. Vai pregar os mistérios que estão contidos nos selos do Apocalipse. Então o irmão Brana volta para cumprir esta escritura e levar esta revelação. Então a gente tem aqui uma abertura extraordinária para que esta escritura se revele.
E o irmão Branham contou historicamente, ele mostrou o primeiro selo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, chegou ao sétimo, sexto selo, e ele disse assim, preste atenção, nenhum evento da terra acontece sem que algo sobrenatural aconteça. Nenhum evento. Ele diz isso na mensagem, senhores, é este o tempo, Deus não faz absolutamente nada aqui na terra sem promover alguma coisa, um evento grande, para fazer a transição de uma hora para outra. Então, o irmão Branham contou historicamente, veio revelando os mistérios que a gente pensa assim, mas é tão extraordinário assim, para falar que um cavaleiro não era Cristo, é uma coisa tão extraordinária, mostrou aqueles mistérios dos selos. Mas quando ele chega na finalização, irmão Giovanni, que ele vai pregar o sétimo selo, ele disse, olha, eu quero falar para vocês que o sétimo selo é a vinda do Senhor. E como é que a vinda do Senhor vai se desenvolver? Aí ele disse, eu quero lembrar a vocês que este selo misterioso que envolve a voz dos 7 trovões, de Apocalipse 10:6, que envolve estas vozes, porque em todos os outros momentos o anjo disse para João, escreve, mas aqui disse, não escreva. Não escreva o que os 7 trovões falaram. E o irmão Branham, então, quando ele está pregando o último selo, no sétimo selo, ele diz assim, eu quero falar que este sétimo selo, estes 7 trovões, eles explodiram. Aí ele dá o exemplo de como um foguete, irmão Alves, que você solta um foguete, e ele faz tá, daqui um pouco faz tá, e daqui um pouco faz tá. Ele diz, é um mistério tríplice. E ele disse, e 2 partes deste mistério aconteceram. Aí ele disse, uma aconteceu ontem à noite. O que tinha acontecido ontem à noite? Ele estava pregando o 6º selo. E o 6º selo é a transição, quando a graça, a porta da graça é fechada e o evangelho volta com as 2 testemunhas para Israel. Ele está falando de um segredo da vinda do Senhor, que vai acontecer algo misterioso. Mas quando ele chega no momento final, ele disse, outra me foi revelada hoje. O que ele estava revelando hoje? Que o 7º selo era a vinda do Senhor. Mas ele disse, há uma outra coisa que eu não pude captar, porque foi escrita, foi falada numa língua que eu não compreendia. E ele disse, este é o mistério da meia hora que Jesus não falou, disse nem os anjos sabem, unicamente meu Pai, o dia e a hora da vinda do Senhor. Então 2 coisas aqui explodiram, nós já sabemos, haverá uma transição, gente, é uma coisa misteriosa, por isso estava acontecendo aqueles anjos, aquela aparição, porque os eventos modernos é que esclarecem as profecias. Deus não vai fazer nada sem primeiro mostrar algum sinal extraordinário, e aquilo aconteceu. Ele mostrou o que haveria de acontecer nesta transição do evangelho, deixar os gentios para voltar aos judeus, e mostrou o grande segredo da vinda do Senhor, que é a hora que todos nós esperamos. Quem é que está esperando a vinda do Senhor? É a hora muito gloriosa, mas a parte da vinda do Senhor que eu não sei nem você sabe, ele disse, eu não pude falar porque estava num idioma que eu não conheço e Deus não permitiu que falasse. O que será isto? Ele disse, na verdade, um mistério, porque está por acontecer, mas ele disse, como não vai haver nada sem que primeiro algo sobrenatural aconteça, isto aqui está atrelado à vinda do Senhor. E o que muita gente passa desapercebido sem entender, é que antes da vinda literal do Senhor, vai acontecer algo muito grande, é uma transição mantida com sinais e maravilhas, que eu chamei durante todos esses anos de um avivamento. Ou seja, o avivamento é algo que está fora da linguagem. Não vai haver palavras. Nós não estamos precisando de mais um sermão
nós estamos precisando que os sermões que foram falados sejam agora movimentados nas nossas vidas. Disse o profeta, e eu quero repetir, que a maior parte da fé das pessoas é mental, é intelectual, é apenas aqui. Elas creem numa semana, elas creem numa hora, elas creem num mês, mas quando aquilo não acontece, aquilo vai por terra. Por exemplo, quem é que se lembra de que colocou o seu nome aqui com um pedido num dia de culto aqui? Quem é que está lembrado do pedido que você colocou no papel? Agora eu pergunto, e você recebeu? Aqui o irmão disse que recebeu. Mas quantos que estão aqui, que colocaram seus nomes aqui, não receberam ainda? Levante a mão. Veja só, mas quantos de nós estamos mantendo aquilo na nossa mira, dizendo assim, não chegou, mas não há demônio no inferno capaz de invalidar isso, porque eu vou botar a mão na minha vitória. Por quê? Por quê? Porque é algo que está profetizado por Jesus. Jesus abriu a boca e disse tudo. Tudo não é alguma coisa, é tudo. Agora, para quem não crê, só crê aqui e não pode ver resultados. Mas tudo que você orando, pedir em meu nome, você vai receber. E esse é um mistério que está agregado, porque é na hora da vinda do Senhor, quando Apocalipse 8 se cumpre, que os anjos se movem para pegar as taças que estão cheias das orações dos santos, serão derramadas. Deus vai responder cada uma das tuas orações. Não há nada que vai ficar sem resposta. Posso ouvir teu amém? Então, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que o que vai acontecer na vida do Senhor é precedido por uma movimentação sobrenatural de Deus que não precisa estar escrito e nem precisa de palavras. Porque se você voltar ao avivamento que aconteceu na Rua Azusa, ao avivamento que aconteceu no país de Gales, ninguém falava, não havia internet, não havia jornal, não havia rádio, e no entanto em 6 meses havia 100 mil novos convertidos. Como é que aquilo aconteceu? Aconteceu sem palavras, sem divulgação, não era com informação, era de um crente que passava na rua, 90 metros de distância, aquele homem estava bebendo, fumando, prostituindo, fazendo qualquer coisa, e sem que ninguém pregasse para ele, ele começava a tremer, caía com seus joelhos no chão, entregava a sua vida ao Senhor. Escuta, há uma movimentação sobrenatural. Quando nós falamos de um avivamento, nós estamos falando que antes da trasladação dos nossos corpos, de antes de irmos na vida do Senhor, algo vai visitar tua casa, tua vida, teu corpo. São eventos modernos que vão esclarecer estas profecias. Posso ouvir seu amém? Então, por exemplo, o irmão Brana fala, escute bem, na mensagem Atos do Espírito Santo. Eu poderia ler aqui com você. Ele diz exatamente assim, ele disse, chegará um tempo, olha só, está olhando para o futuro. Chegará um tempo em que um Papa será trazido dos Estados Unidos. Nunca na história mundial, desde que a igreja teve o seu primeiro Papa, tivemos um Papa americano. Mas ele disse, haverá um tempo, quando este Papa vir dos Estados Unidos, então algo está por acontecer. Agora, eu vou falar isso, ele está falando isso em 1960 e pouco, nós estamos aqui no ano 2026, e nós todos aqui vimos, quando este Papa americano assumiu o poder agora. É um evento moderno esclarecendo uma profecia. Este Papa chegou, ele está lá. E o irmão Brana disse, agora observe, porque este Papa vai caminhar e levar as igrejas ao grande concílio mundial de igrejas. Ele disse, e quando isto acontecer, Deus vai colar. Sabe o que é colar? Passar uma cola, juntar, pegar pessoas. Ele citou assim,
batistas, nazarenos, presbiterianos, peregrinos da santidade, e a você e a mim também, sabe, juntar isto num só grupo. Eu estou falando de um grande mover do Espírito Santo, porque batistas não se combinam com assembleanos, assembleanos não se combinam com adventistas, adventistas não se combinam com os da igreja cristã, e nós não combinamos com eles. Mas o Espírito Santo vai fazer isto virar um grude. Palavras não vão convencer. Vocês estão me entendendo? Palavras jamais convencerão. Porque eu preguei hoje de manhã, foi exatamente sobre isso. Por que não somos uma denominação? Porque cremos na palavra. Não é parte da palavra. A igreja, eu não estou falando aqui de denominação, gente. Estou falando do que é que rege isso aqui, ó. Olha, a palavra é a sua totalidade, do primeiro versículo ao último versículo da Bíblia. E isso não acontece na fé de nenhuma dessas outras igrejas. Por que não acontece? Porque elas têm um manual eclesiástico, elas têm dogmas, elas têm um estatuto que diz o que crê. Eu creio nisto, 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 naquilo, e essa é a nossa crença, e acabou. Mas nós fomos chamados para crer na primeira letra até a última letra. Isto é a diferença, esta é a única razão de não sermos uma denominação. Denominação ficou com parte, mas ele te deu um presente. Ei, eu estou dizendo que ele te deu um presente. Eu estou dizendo que Deus te deu um presente. Te deu uma fé genuína em toda a palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E eu e você, nós nunca seremos capazes de juntar esses grupos de pessoas com mentalidades e com princípios diferentes, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai limpar, que o Espírito Santo vai fazer. Olha, essas duas meninas, parem de conversar, porque eu estou vendo daqui. Não me façam parar o culto novamente. Mas escute mesmo, o Espírito Santo vai fazer o que nós não damos conta de fazer. Nós não podemos convencer ninguém, mas o Espírito Santo vai juntar. O Espírito Santo vai juntar, e as coisas vão funcionar. E eu quero dizer que isto é a hora que haverá uma enchente, que a água vai subir e passar por cima dos muros e cercas denominacionais, e placas não vão segurar. Nós vamos nadar juntos, porque Deus tem filho em cada um desses sistemas. A coisa pior que tem é o espírito do sectarismo e é o espírito de faccionar. O irmão Branham disse, mensagem, porque não somos uma denominação, que o grande problema da denominação é dividir. É simplesmente dividir, criar grupos aqui, e não existe um céu batista, um céu assembleano, um céu da igreja adventista, um céu da santidade. Existe um céu para se ganhar e existe um inferno para se afastar dele. E eu estou chamando você para se preparar aqui hoje à noite para este grande evento, da transformação deste corpo seu humano para um corpo glorioso. E a nós todos estamos precisando de criar uma fé genuína. Deixa eu lembrar, porque o irmão Branham disse, com a fé que temos agora, não somos capazes nem de termos cura divina. Quanto mais de pensar em arrebatamento. Quando ele falou que os 7 trovões misteriosos dariam uma noiva uma fé de rápido, não é uma fé intelectual, uma fé mental, é um poder que não precisa você fazer força e dizer, eu estou crendo, nossa, mas eu estou tão inspirado, estou tão arrepiado. Não, isto não é o método. Quando nós entrarmos neste processo de ter uma fé, de maneira simples. Agora mesmo eu ouvi uma pessoa dizendo, hoje, eu passei com um problema alimentar durante muitos anos. Sabe, orei muitas vezes, eu queria me ver livre de tudo que eu comia, me sentia mal, tudo que eu comia me estava inchado, cheio de gases, cheio de, sabe, de coisas. E um dia eu estava assistindo uma live do meio-dia, e uma irmã testificou que havia sido curada.
E ela disse, simplesmente, eu não fiz uma oração, sabe, daquela de arrepiar. Ela simplesmente, eu disse, ó Deus, como tu visitaste essa irmã, visita a mim também. E ela me disse, desde aquele dia, nunca mais sentir aquele mal. Sabia? É uma coisa tão simples. Deixa eu falar aqui sem nenhuma emoção, é uma coisa tão simples que eu quero dizer para vocês assim, ó, vou até mudar o tom de voz. Que aqui hoje à noite, quem tem fígado ruim, vesícula ruim, próstata ruim, sabe? Problemas nas veias, problemas no coração, seja lá onde for, Deus pode te dar um novinho. Sem nenhuma emoção. Porque, irmão Alves, se nós não acreditarmos nisto, sabe? Quando é que nós vamos acreditar que este corpo cheio de cabelo branco, de ruga, cansado, vai ser transformado? Assim, vai acontecer como aconteceu com Abraão. Eu estou citando William Branham aqui, que deitou velho e acordou jovem. Cada fibra daquele corpo foi mudada. Eu quero dizer que você pode ter entrado aqui aos pedaços. Hoje eu orei por um irmão com câncer no estado terminal. Trabalhou junto com a gente muitos anos. E eu fui lá. Está só o caco, o couro e o osso em cima de uma cama. Depois da escola bíblica eu fui lá. Carlinhos sabe. Só o couro e o osso. Trabalhou na igreja, pedreiro, servente, ajudante. Criou minhas galinhas, pegou muitos ovos para mim, cuidava de tudo para mim, sabe? E eu briguei com ele a vida toda, porque era fumante, e nunca se libertava daquele cigarro. E eu dizia, rapaz, você está fumando? Estou não, pastor, estou não, pastor. Ah, rapaz, está fedendo cigarro. E ele tentando se esquivar. Mas agora está lá. Ele disse para mim hoje, só estava esperando você chegar. E o próximo que eu espero agora é Deus. Disse, 3 meses atrás eu abandonei o cigarro, mas agora, sabe, quando a coisa chega, então eu fui lá e orei por ele com tanta simplicidade, e estou aqui, certíssimo, que aquele câncer que pegou o estômago, o intestino, que passou para o esôfago e que já criou metástase, pode desaparecer agora mesmo. O fato, nós estamos precisando de uma fé arrebatadora, de tirar daqui e fazer aqui, ó, de tirar, de você entrar aqui doente e sair daqui curado. Mas escuta, se nós não tivermos nem consciência do que nós viemos fazer aqui. Muitos vieram aqui sem saber o que estão fazendo. Eu vou lá porque hoje é dia de culto, mas você veio aqui para adorar? Você veio para interceder? Você veio para abençoar a pessoa que está ao seu lado aí? Você veio aqui para que Deus aceite o teu culto e através da tua oração pessoas sejam restauradas e mudadas? Será que no teu coração tem desejo aí de indiferença, de egoísmo que, olha, eu não estou preocupado com os outros, estou preocupado comigo, você não vai receber nada. Mas quando você está pronto para dizer, eu estou aqui pela vida dos meus irmãos, eu não fiquei em casa para não ser uma pedra de tropeço para eles. Eu vim aqui para eles saberem que eu estou aqui e que eu estou do lado deles e que eu estou do lado da palavra e que eu estou crendo numa visita de Deus na nossa vida. As coisas são diferentes. Eu não sou feito de outro material, não, da mesma carne que vocês foram feitas. Eu levantei ontem, eu estava lá em Londrina, no Paraná. Antes das 5 eu estava em pé, 5h30 eu estava saindo de casa, saí, passei aqui no Recife, era quase 3 horas, quando saí daqui, fui para casa, sem almoçar, cheguei em casa, entrei em casa, tomei banho, troquei de roupa, corri, entrei no carro, fui para Campina Grande, preguei, fui almoçar e jantar junto com o irmão Carlos e a irmã Luciana comendo uma tapioca, foi meu almoço e minha janta. Será que eu sou feito de outro material? Mas eu fui porque eu tinha compromisso. O povo estava esperando, e eu estou aqui para ser bem verdadeiro. Quando acordei hoje, eu disse bem que eu merecia ficar um pouquinho mais na cama, mas tinha compromisso. Cheguei em casa agora, almocei, daqui um pouquinho, deitei meia
hora para tirar um cochilo, o celular já me chamou e lá vem eu para cá novamente. Sabe por quê? Porque eu estou aqui para dizer a você, para Deus te abençoar. Eu vim aqui para abençoar a sua vida. Ei, quer que eu lhe diga uma coisa? Eu vim aqui para abençoar a sua vida. E eu vim aqui para você abençoar a minha vida. Porque quando eu saio de casa, cheio de cansaço, de problemas, e venho aqui e encontro você louvando a Deus, eu digo a eles agora, estão me abençoando, mostrando que estão dando valor. Quem deu crédito à nossa pregação? Glória a Deus! Então saiam daqui levando isto hoje à tarde. Nós estamos vivendo num momento em que os eventos modernos vão esclarecer esta profecia. Deus vai enviar um grande batismo que vai juntar os nossos corações. Gente, se o nosso coração vai ser juntado com batista, com presbiteriano, com assembleano, seja lá quem for, que nós nunca convivemos com ele, imagine o que é que vai acontecer comigo e com você, que estamos juntos aqui, estamos aqui torcendo pela tua vitória. Glória a Deus. Sabe a minha maior felicidade? Irmão Santiago, que já foi lá em Israel, a minha maior felicidade eu ainda carrego comigo, irmão Santiago. Carrego, olha, não existe diabo no inferno capaz de roubar esta convicção. Agarrado naquelas pedras do muro da lamentação, eu fiz uma oração por você. Eu fiz uma oração por você. Eu disse, Senhor, não permita que nenhum dos meus irmãos sejam deixados para trás na vinda do Senhor. Tem alguém que ama a vinda do Senhor? Vai chegar a hora da tua coroação. Por isso eu estou pregando que está agregada à vinda do Senhor aquilo que o irmão Branham chamou na mensagem Atos do Espírito Santo. É o que vai acontecer, um Papa e uma unidade. Mas agora eu quero só para dizer isso para terminar, só para concluir, para mudar aqui o assunto um pouquinho, para voltarmos para a escritura que eu li, porque eu ainda tenho que ir lá em Abreu e Lima. Mas só para terminar isso aqui, olha, meus irmãos, essas coisas vão acontecer. Deus vai juntar e vai fazer isto antes da vinda do Senhor. Haverá um período curto, irmão Gilvan, no país de Gales, irmão, Gales, demorou 6 meses, sem internet, sem rádio, sem folheto, sem literatura, sem Bíblia. Quanto tempo nós temos necessidade para fazer este evangelho poderoso do Espírito Santo chegar aos 4 cantos do mundo? Com o instrumento mais poderoso que existe aqui, olha, hoje aqui, você assentado aqui, você talvez não tenha nem consciência, mas aqui, assentado aqui, a sua imagem está correndo o mundo nesta hora. Esse culto está na internet, esse culto está invadindo lares, e Deus, quando fizer isto vai ser uma bomba atômica assim na mesma hora, olha. Ei, irmão Juba, as coisas são assim, você veja, eu falei hoje de manhã e mostro aqui, o Império Romano foi mostrado para Daniel lá na Babilônia. Veio os gregos, veio os persas, veio Roma, muito antes da vinda de Cristo. Roma dos imperadores reinou, depois caiu, tornou-se Roma dos papas. Não terminou, mas para terminar com o mistério da Babilônia, Apocalipse 18 diz que Deus vai gastar 1 hora. Em 1 hora, desaparece o mistério da Babilônia, a grande cidade, e o mundo todo assiste ao redor do mundo. Aí você ficava parecendo, como é que isso vai acontecer? Leia Apocalipse 18, e em 1 hora, aquilo desaparece e o mundo todo lamenta
nossa grande cidade, o mistério, a Babilônia, as riquezas, o ouro, tudo que adquiriu, desapareceu em 1 hora. Ora, se em 1 hora vai resolver o problema delas, imagine quanto tempo Deus vai precisar para resolver o problema da salvação, para que o mundo entenda que o controle está na mão dele. Eventos modernos esclarecem a profecia. Você não pense que nós temos uma internet aqui apenas para o diabo propagar o mal. Ela será usada para levar o poder do Espírito Santo de canto a canto nesta terra. A ponto do irmão Branco dizer que nós não vamos ter estádio, não vamos ter igreja, não vamos ter lugar que vai nos comportar, porque serão tantas as multiplicações e as bênçãos. Eu vou citar exatamente eventos modernos esclarecem as profecias, em que as pessoas estarão andando no meio da rua e milagres começarão a acontecer. Como Pedro passava no meio da rua e os doentes eram curados, como Cristo passava e os doentes eram curados, como os lenços e aventais de Paulo curavam os enfermos. Eu quero dizer que isto vai ser propagado. Glória a Deus! Glória a Deus! Eu estou aqui dizendo, vai acontecer! Eu vou repetir, vai acontecer! Todavia, a Escritura que eu li disse, e o que faremos de Jesus chamado Cristo? Esta é uma escritura que nos deixa sem desculpas, porque aqui está relatando o fato de Pilatos ter recebido na sua mão a verdade absoluta, que é Cristo, a palavra. Jesus disse para Pilatos, eu nasci para isto nasci, para vir ao mundo, para dar testemunho da verdade. Pilatos arregalou os olhos e disse, o que é a verdade? Ele disse, você não sabe o que é a verdade? E Pilatos tenta de todas as maneiras, se disfarçar. Quando Cristo chegou nas suas mãos, acho que ele foi preso numa quarta-feira, à noite, na quinta de manhã foi para o Sinédrio, na quinta à tarde foi para a casa de Pilatos, e o Pilatos o enviou para Herodes, para que na sexta da manhã ele voltasse e fosse espancado, e recebesse uma coroa de espinho, para mais tarde ser crucificado. E Pilatos, quando o recebeu de volta, fez exatamente o papel que ele tinha que fazer, examinou a Cristo em tudo, e daqui um pouquinho olhou para a multidão e disse, não encontrei um só defeito neste homem, ele era o varão perfeito, o que é que eu vou acusar? Ele tentou jogar para Herodes, Herodes devolveu para ele, e agora ele estava diante de tomar uma decisão. Vou citar o que o irmão Brana disse. E quando você acha que você está à parte, que você não vai optar, que você não vai decidir, ele disse, você acabou de tomar uma decisão. Ninguém fica sem decisão. Quando você diz, eu não vou decidir, você já está dizendo que está decidindo. Sabe, a ser indiferente. E ninguém pode ficar indiferente diante de verdade. Da verdade, ninguém fica indiferente. E Pilatos não tinha mais o que fazer. E disse, o que é que eu faço com Jesus? A pergunta não é para Pilatos e não é para o povo. A pergunta é para mim e para você. E o que é que nós estamos fazendo com esta verdade na mão? Chegou um momento que você vai ter que sair daqui hoje à noite para fazer uma decisão. O que é que eu faço com o que eu ouvi até hoje? O que é que eu vou fazer? Não vou fazer nada, vou ficar na minha. Você acabou de dizer que você é uma pessoa fria, mas que você não pode correr da realidade. Tomou Pilatos uma bacia de água e botou as águas e disse, eu vou lavar minha mão. Irmão Brana disse, sabe quantas vezes o sangue de Jesus saiu da mão de Pilatos porque ele lavou as mãos?
disse lá do outro lado, aonde Pilatos está hoje, ele ainda está escutando. Olha, talvez vocês não escutem daí, ó. Estão escutando o barulho da água? Lá do outro lado, ele ainda está escutando o barulho das águas, que ele fez assim, a água fez para lá, aquele barulhozinho característico, e lá do outro lado, ele está escutando no ouvido dele aquilo ressoando, dizendo: você não pode se tornar indiferente. O que é que você vai fazer? Lavar as mãos você não consegue, aquilo vai te seguir para o resto da sua vida. Nós vamos ter que voltar para casa com uma decisão aqui: nós queremos Jesus ou nós queremos Barrabás? Barrabás é sinônimo do mundo, é sinônimo das modas, é sinônimo do entretenimento, é o sinônimo do crime, da violência, do roubo, da miséria. E quantos crentes estão tomando este rumo? Simplesmente o povo gritou: crucifica-o! Ele disse: o que é que eu faço com Barrabás? Liberte. O irmão Branham contou que quando saiu a sentença da liberdade de Barrabás e a crucificação de Cristo, o soldado que guardava Barrabás na prisão caminhou com aquele monte de chaves enormes, não essas chavezinhas de hoje não, aquelas chaves daquele tamanho de ferro, para ir lá liberar a porta para soltar Barrabás. Enquanto ele vinha com aquelas chaves fazendo barulho, estão fazendo barulho até hoje. Ondas sonoras não morrem. Esse barulho aqui, ó, nunca mais vai apagar. Ele vai continuar. Todas as vozes, todas as palavras, e eu ainda vou um pouquinho a mais, e todos os pensamentos dos homens são lidos por Deus mais alto do que os barulhos das nossas palavras aqui na terra. O carcereiro caminha, e quando o Barrabás escuta o barulho das chaves para abrir a cela, ele não sabia que Pilatos tinha dado liberdade a ele. O coração bateu forte, ele disse: chegou a hora da minha morte. O carcereiro, escute só para você entender, eu gosto desse Jesus. Eu gosto desse Jesus, que mesmo que ele morra, mas ele liberta quem está preso. Mesmo que ele sofra, mas ele dá liberdade aos oprimidos. Quando ele abriu a porta e o Barrabás pensou: agora é a hora da minha morte, o guarda disse: você está livre. Disse: como? Ele disse: vem cá. E chamou e mostrou por uma janela, e lá estava Cristo, naquela hora saindo lá do palácio da Antônia, onde era o palácio de Pilatos, com uma cruz pesada nas suas costas, cabisbaixo, depois de ter sido chicoteado, açoitado violentamente, ele sai caminhando, e o soldado disse: aquele homem vai morrer em seu lugar. Ele morreu em seu lugar. Ele morreu em meu lugar. Ele levou nossas dores, nossos pecados, nossas doenças. Eu quero gritar para você aqui: ele morreu para nos libertar. A pergunta é: e o que fazer com Jesus chamado Cristo? Fica com você a resposta. Volte para sua casa e veja o que você está fazendo com Jesus chamado Cristo. Fica aí esta mensagem para você. Mas quero lhe dizer que desde a cruz até aqui, Deus nunca mudou uma dispensação sem fazer algo sobrenatural. Até para tirar o evangelho dos judeus, para dar para nós a salvação, ele fez algo sobrenatural. Quando foi 3 da tarde, o sol teve vergonha dos seres humanos, a lua se escondeu, a terra tremeu,
E não ficou somente nisto, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ei, os mortos que estavam na sepultura ressuscitaram. Eu quero dizer que Deus nunca faz uma mudança, uma transição, sem deixar um evento sobrenatural. Eu estou dizendo que os eventos vão dar luz às profecias. Eu estou esperando algo sobrenatural para mudar desta dimensão para outra dimensão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua saúde, que Deus abençoe sua fé, que algo grande dirija você, mas volte para casa dizendo: e o que é que eu vou fazer com isso? Feche os seus olhos só um momento. Feche os seus olhos. E agora abra a sua boca e diz: eu tenho uma coisa para fazer aqui hoje à noite. Eu vim aqui para abençoar a vida de todos. Diga aí com a sua boca: eu não vim passear, eu não vim divertir, eu não vim fazer alguma coisa qualquer. Eu vim aqui para abençoar. Como Cristo veio para abençoar e abençoou, nós estamos aqui para fazer o mesmo papel nesta hora. A noiva será a bênção que o mundo está precisando. Você não é qualquer um. Você é um filho escolhido por Deus, que nasceu para abençoar sua família, abençoar seu bairro, abençoar esta cidade, abençoar este estado, abençoar esta nação. Levante a sua mão e diga: vim te abençoarmos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. João Justino está pedindo a restauração dos rins de Marília. Pode ser restaurado ou não? Então, com a sua boca e com fé no seu coração, diga: estamos restaurando, em nome de Jesus Cristo, os rins desta senhora, desta pessoa. Glória a Deus. Levante a sua mão e diga: irmão, tenha saúde. Irmão, seja feliz. Irmão, seja próspero. Irmão, tenha uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Estas pessoas que vão usar estas peças de roupa sejam curadas, sejam libertadas pelo poder de Jesus Cristo, nosso Salvador. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, visitantes. Sejam felizes, meus irmãos. Venham ouvir a palavra. Venham se tornar uma bênção nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Até o próximo final de semana. Deus te abençoe. Só isso. Vocês vão se assentar um pouquinho. Eu vou pedir. Cadê as flores, Carlinhos? Hã? Você? Pode pegar, pode pegar. Vou pedir uma pessoa aqui, uma irmã. Hã? Stênia? Mas vamos entregar lá fora? Eu queria que passasse aqui, ó. E pegasse a sua flor e fosse embora. Se der para todos, vamos dar preferência para as que são mães primeiro. Depois a gente vai dando para as outras moças, outras irmãs. Irmãs como a irmã Viveca, que carrega no coração um sentimento materno. Você, irmã Daiane, que está carregando esta promessa no coração. E eu quero dizer a vocês, olha, se tem alguém que está desejando ver você sorrindo, sou eu. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. A irmã Stênia e a irmã vai distribuir aqui, você passa e pega e depois vai embora, tá bom? Esse é apenas um desejozinho do meu coração que o Carlinho cumpriu para mim, tá bom? Deus abençoe a cada um.